Bom, então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos trabalhar os reformadores. Na verdade, nós vamos trabalhar hoje um reformador muito importante chamado de Martinho Lutero. Meus amigos, qual a importância de Lutero na reforma? Pessoal, vamos fechar o áudio, por favor, para não dar interferência aqui, tá bom? Nós temos 41 pessoas na sala, vamos fechar o áudio, para focar aqui na aula. Então, vamos falar hoje de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o principal reformador. Sem ele, talvez, a reforma protestante, naquele momento, em 1516, ela não teria acontecido, né? Tem gente com o microfone aberto, está atrapalhando. O Alan Felipe, peço ele para fechar. Tá, Alan? Seu microfone está aberto. Isso. Deixem todos o microfone fechado, por favor. Vamos lá. Então, pessoal, nós estamos falando aqui, então, de Martinho Lutero. Martinho Lutero, pessoal, esquece o chat. Presta atenção na aula, vamos focar na aula, ok? Bom, Martinho Lutero, então, foi o principal reformador, sem dúvida nenhuma. E o movimento protestante, pessoal, ele aconteceu porque o Papa, na época, o Papa Leão X, com o objetivo de assegurar a arrecadação de recursos necessários para a construção da obra da Basílica de São Pedro, que é lá no Vaticano hoje, né, que todo mundo já conhece o Vaticano, e também ele queria fazer a reforma da Capela Sistina, ele permitiu a venda de indulgências. Lembrando, meus queridos, o que era a venda de indulgências? Indulgências era o perdão total ou parcial dos pecados. A pessoa cometia um pecado, ela ia confessar, e no final da confissão, o padre dava uma carta para ela, com o perdão dos pecados, e aquela carta no final tinha um valor que a pessoa deveria pagar, ou um valor total ou parcial pela absolvição dos pecados. Professor, o povo acreditava nisso? O povo acreditava. E o povo pagava pelo perdão dos pecados. E quanto a isso, o Papa ia construindo, né, o Vaticano, ia construindo também, ia reformando também a Capela Sistina. Oi, quem ia perguntar aí? Diga. É o Gustavo Guerra, aqui. E quem não acreditasse seria queimado, né? Era considerado herege, né? Quem não acreditava nessas coisas era considerado um herege. Aquele cara que não estava nem aí para a igreja e que, portanto, deveria ser queimado, como nós falamos na última aula, pelo Tribunal da Inquisição. Bom, Lutero, então, vai se revoltar contra a venda de indulgências. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero redigiu um manifesto chamado de 95 Teses. E ele vai criticar a autoridade do Papa, vai condenar as práticas mercadológicas, né, conduzidas pela Igreja Católica naquele momento. E após 3 anos de discussão, Lutero chega aí a Roma, inclusive, né, com autoridades eclesiásticas. O Papa decidiu então excomungá-lo, expulsar Lutero da Igreja Católica. Em 1520, Lutero pega aquele documento de excomunhão do Papa e ele decidiu queimar em praça pública a bula que o Papa o condenava, né? Então, na verdade, um governante católico da Espanha naquela época apoiou a decisão do Papa, pediu que Lutero se retratasse na Dieta de Worms, a Assembleia Imperial, para que ele fosse julgado ali pelos príncipes. Os príncipes absolveram Lutero, liberaram Lutero daquela condenação, e Lutero, refugiado num castelo com medo de ser morto, em Wittenberg, né, na Alemanha, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Lutero queria, meus amigos, que todo mundo pudesse ler a Bíblia. Não que os padres ou a Igreja Católica pudesse ler a Bíblia para alguém, mas que a Bíblia pudesse ser lida por todos naquele momento. Por isso que ele passa a Bíblia do latim, porque pouca gente sabia latim, a Bíblia era escrita em latim,
para o alemão. Ele traduz. E por meio da Paz de Hamburgo, em 1555, ficou assegurada aos príncipes a liberdade religiosa e nos seus respectivos domínios. Todo mundo, então, poderia exercer a sua fé. Isso depois de muita luta, de muita petição, eles receberam liberdade religiosa. Lutero tinha alguns princípios definidos, meus amigos, na sua doutrina. Por exemplo, a salvação para ele era obtida exclusivamente pela fé. E não pela caridade, não pelas obras, como pregava, por exemplo, a Igreja Católica. Lutero falou, ele leu lá no livro de Romanos, pela fé sois salvo. Então Lutero falava que só tinha um jeito do homem ser salvo, alcançar salvação, a eternidade com Deus. E esse jeito era pela fé, mediante a fé. Só mediante a fé que o homem seria salvo. Outra coisa que Lutero vai eliminar, né? A eliminação da hierarquia eclesiástica. Você tem o Papa, você tem os cardeais, você tem bispos, arcebispos. Lutero dizia o seguinte, não precisa nada disso. O homem pode ser sacerdote dele mesmo. Né? Lutero acreditava nisso. De todas, gente, sacramentos que a Igreja Católica tinha, a Igreja Católica tem 7, Lutero só aceita 2, o batismo e a comunhão. Né? Então ele aceitava só esses 2 sacramentos. E ele também aceitava subordinar a igreja ao Estado, ou seja, a igreja tinha que obedecer às leis do Estado. A igreja tinha que seguir as leis. Né? A igreja tinha que pagar os impostos corretamente. E outra coisa, para Lutero, a Bíblia é a única fonte de verdade divina. Para Lutero, qualquer coisa que tivesse nos livros não assegurava a verdade. A verdade, então, ela só poderia vir, segundo Lutero, da Bíblia Sagrada. Ok? Então, para você conhecer a verdade, você tinha que ler a Bíblia Sagrada. Lutero sempre defendia isso. É a palavra de Deus, né, gente? Importante ler a Bíblia mesmo, conhecer a palavra de Deus. Então, para ele, isso era uma fonte de verdade divina. Tá bom? As ideias, gente, de Lutero foram propagadas em parte dos reinos germânicos, né, da Alemanha. As ideias de Lutero chegaram na região dos países escandinavos, como a Dinamarca, a Noruega, a Suécia. Chegou também em partes essencialmente rurais, não é? Então as ideias de Lutero se propagaram. As ideias de Lutero, elas passaram para várias regiões. E Lutero, o que ele faz então? Ele cria sua própria igreja, a igreja protestante. Por que fala protestante? Porque ela protestava contra uma igreja vigente naquela época, contra uma ordem vigente naquela época. Que ordem era essa, professor? A Igreja Católica. Então, a igreja de Lutero, ela ia protestava contra a Igreja Católica e os abusos que a Igreja Católica cometia naquela época. Na aula de ontem, no vídeo de ontem, nós explicamos sobre esses abusos, né? Uma série de coisas que a igreja fazia e que, na verdade, Lutero não aceitava aquilo, não é? Não entendia que aquilo era correto, porque a palavra religião significa religare, ligar o homem a Deus, ligar o homem à eternidade. E segundo Lutero, a Igreja Católica ligava o homem a essa terra, a essa prática terrena e não à eternidade de Deus. Por isso que Lutero vai romper com a Igreja Católica. Apesar de, no primeiro momento, Lutero não queria romper com a igreja. Falei isso na aula de ontem. Lutero queria reformar a Igreja Católica. Ele queria que a Igreja Católica, meus amigos, passasse por uma reforma, passasse por uma mudança, por uma grande reestruturação, né? Para que ela pudesse, claro, religar o homem a Deus novamente. Esse era o sonho de Lutero. Só que o Papa, depois de anos discutindo com Lutero, não aceitando as ideias de Lutero, o Papa vai então excomungar Lutero. O Papa Leão X, né, vai expulsar Lutero da Igreja Católica. E como Lutero era um homem devoto a Deus,
ele não teve outra alternativa a não ser, naquele momento, meus queridos, abrir para ele uma nova igreja, uma nova religião. E ele cria uma igreja chamada de luteranismo, ou a igreja de Lutero. Uma coisa também, pessoal, que ajudou muito as ideias de Lutero serem propagadas, serem expandidas naquela época, foi a invenção da imprensa. A imprensa foi inventada, olha que interessante, e as ideias de Lutero começaram a circular em panfletos. E outra coisa que contribuiu para a época, muita gente que não sabia ler, aprendeu a escrever, aprendeu a ler, para poder ter o direito de ler a Bíblia. É como dizia o Galileu falava assim, está nos livros, ele estava falando da Bíblia, 66 livros, mas o Galileu falava assim, mas agora eu quero ver com os meus próprios olhos. Ou seja, o que Galileu estava dizendo aí? Agora eu quero ler a Bíblia do meu jeito, eu quero fazer a interpretação da Bíblia do meu jeito, sem que eu tivesse para isso a intervenção da Igreja Católica, que antes desestimulavam os fiéis a lerem a Bíblia, a lerem a palavra de Deus. E Lutero vai ser contra isso. Claro que ele vai ser contra isso, porque ele pregava que a verdade só era encontrada na palavra de Deus. Ok? Então, meus amigos, a invenção da imprensa naquela época, né, logo no início do mundo moderno, ela ajudou muito nas propagações das ideias de Martinho Lutero, né, que foi o grande reformador, que foi aquele de todos os reformadores. Nós vamos falar de Calvino ainda, vamos falar de Henrique VIII na Alemanha, Calvino na Suíça, mas Lutero, Martinho Lutero, na Alemanha, foi o grande reformador, o grande responsável. Naquele momento ele quebrava o monopólio da Igreja Católica e ele mostrava uma nova visão, uma nova versão da palavra de Deus, da Bíblia, para o mundo. E é claro, naquele momento ele vai ter muitos seguidores, muitos adeptos, muitas pessoas que vão apoiar Martinho Lutero. E claro, gente, que a igreja vai responder com extrema violência também. Ela tinha lá o Tribunal do Santo Ofício. Para a igreja, Lutero era um herege. Os seguidores de Lutero também eram hereges. Então, portanto, deveriam ser queimados, Lutero vai até se esconder em determinado momento, durante algum tempo, com medo de ser morto, inclusive, né? Tá bom?